E vamos de entrevista do Renan Santos. É uma honra novo, aqui, vai ser um prazer trocar novamente. ideia e estou aberto aí para todas as perguntas que vierem. Renan, primeiro eu gostaria que você falasse um pouquinho Acelerado. pra mim sobre o Partido Missão, né? Por que criar um novo partido? Por que não se candidatar por uma outra legenda que já existe? Explica um pouquinho pra gente. Porque simplesmente a gente não tem partido no Brasil, tem muito poucos. O que a gente tem é sopa de letrinha, um bando de gente que não defende porra nenhuma. Sopa de letrinha. O Kim tinha 10% para prefeito, mas os caras decidiram se vender, acharam melhor. Desse partido. Quando nós montamos o partido, nem falei porque eu queria me candidatar. Eu nem me via como candidato a nada. A gente via uma necessidade que o grupo político e a geração nossa tinha de ter uma casa própria, dado que os partidos políticos Para não ter que estar pagando pau para velho do Centrão. Resumidamente. eles não têm opiniões sobre nada. Vou dar um exemplo, os meninos nossos, o Kim concorreu pro União Brasil. União Brasil, eles esteve no governo Bolsonaro, tá no governo do PT, vota de acordo com a conveniência. Os partidos são isso. Então não nem chamar mais de partidos, são legendas. Partido, ele defende uma tese e ele paga um preço por defender sua tese, ou vence com essa tese. Isso você ganha defendendo, você ganha e perde defendendo o que você acredita. É o que tem que ser. Mas aqui no Brasil não, aqui os partidos eles sempre ganham. Então assim, E outra, tem esse papo. No Nordeste é uma coisa, no Sul é outra. Eu tô aqui com você aqui, mas aqui a lei é diferente, tem que fazer outra coisa, senão perde voto. União Brasil, ele está com o Lula, mas se o Flávio Bolsonaro ganhar ou eu ganhar, ele vai querer estar com a gente. Ele vai estar com qualquer um. E isso não é um partido por excelência, isso é só um ajuntamento de golpistas. Isso a gente pode falar de gente que quer aplicar, que ganha dinheiro em cima da política. Então havia necessidade de ter um espaço para que a gente defendesse as nossas ideias e a gente conseguiu, a gente cumpriu os requisitos e o partido está pronto. E o Missão não vai fazer isso, não vai se unir pra governabilidade, digamos assim. Olha só, imagem de futuro, a gente publicou esses 6 livros, nós vendemos os 6 livros, sistema de assinatura, as pessoas recebiam um livro em casa. Vamos! A gente teve mais de 3 mil assinantes do livro e as pessoas pagavam valores de R$800 de assinatura, 1.000 e poucos reais, e com base nisso, boa parte do trabalho de construção do partido foi financiado. Revolucionário, hein? Num país que não lê. Isso ajudou a gente a começar a desenhar o que a gente chama de plano de governo, um plano de governo independente. Que não é assim, eu sou de direita, logo defendo isso, eu sou de esquerda, defendo isso. A gente falou, não, nós somos um grupo que pode ser colocado à direita, mas nós temos nossas ideias próprias pro Brasil. E aí, nós construímos através desse... A gente quer algo que dê certo, resumidamente. Tô nem aí se essa porra, é da China, é de sei lá de onde. Meu irmão, funcionou, vai resolver a minha vida. A gente vai conseguir sair na rua em paz, sem ser assaltado, vai ter emprego de qualidade. Vamos trazer pra cá e vamos aplicar. Larga de conversinha fiada, a gente tá de saco cheio dessa porra. livro que trouxe molecada, especialistas, um menino que estuda em Harvard, uma menina que faz medicina na USP, a gente juntou um timaço, em geral, o pessoal mais jovem, e colocou eles. Quais são os projetos, não importa o país de onde veio, ou não importa, vamos dizer, a linha ideológica, qual é o projeto que vai funcionar na tua área. E aí a gente criou algo novo. E esses livros ainda estão disponíveis? Então, que a gente consegue? livroamarelo.com. Livroamarelo.com, tem todos lá. Mas além dos livros... Comprem, ajudem a financiar, hein, o partido, a gente tá precisando, não temos grana do fundão. Né? Agora eu vou ter o meu plano de governo. Então a ideia é em julho a gente lançar o livro amarelo, né? Que aí é o fascículo oficial com o plano de governo da missão para as eleições. Bom, e qual é a prioridade para o país, de acordo então, com o livro amarelo? Saúde, educação, segurança? Existe uma prioridade, uma linha nesta? Segurança pública, ajuste fiscal e acabar com gerenciamento do Centrão, compra de voto. Esses três aí, vamos dar jeito. Um plano de tornar o Brasil um país de primeiro mundo desenvolvido em 30 anos. O Brasil ser um país que vai sentar na mesa com os Estados Unidos, Rússia, Índia e China para determinar os rumos do mundo, que é isso que o Brasil nasceu para ser. Ele tem território, população e economia para isso. Mas aí nós temos as necessidades mais prementes. O que é urgente? Uma coisa é onde a gente vai chegar, outra o que é urgente no momento. O que é urgente no momento é a questão de segurança pública. A gente tem 23 milhões de brasileiros vivendo sob comando do crime organizado. A gente tem um número de roubos e furtos, especialmente os roubos de celular, à mão armada, que é alarmante e assustador no mundo todo. A gente tem um número de homicídios muito alto, que quando você soma o número de desaparecidos, que são oriundos de homicídios, mas que entra nessa estatística de desaparecidos, é assustador. Né? Sem contar os desaparecimentos, a gente tá falando de 22 homicídios a cada 100 mil habitantes. Na Ucrânia, em guerra, é 4 a 5. Então, naturalmente, sim, o Brasil está em um estado de guerra, um estado de calamidade que o Brasil vive. Isso precisa ser resolvido. A questão fiscal, ou seja, o orçamento do governo está muito caro, por isso o governo cobra muito imposto, isso também precisa ser resolvido. Outra coisa que a gente precisa dar um tapa e resolver urgentemente a parte de infraestrutura, leis trabalhistas, desigualdades regionais e resolver um problema que é político, que é porque as cidades brasileiras, na maior parte, não servem pra nada, vivem de receber dinheiro do governo federal e não entregam o desenvolvimento para as pessoas. E como resolver isso sabendo que os políticos de lá são os nossos maiores inimigos? Vamos fundir município e não vai ter choro nem vela. Simples assim. Vamos ter que bater de frente e acabar com essa velha política do Centrão. Resolver esses problemas que eu coloquei e mais outros, como por exemplo, desfavorizar o Brasil totalmente em 10 anos, são os planos que a gente tem para tornar o Brasil um país sério. O que dá para fazer em 4 anos? Com certeza destruir o crime organizado, eliminar, fazer a taxa de homicídios por 100 mil habitantes cair para menos de 5 homicídios a cada 100 mil habitantes. Com certeza dá pra gente fazer uma reforma fiscal que vai fazer com que os juros baixem, o dinheiro fique barato, as pessoas investam mais, e você consegue diminuir também a tributação, ou seja, diminuir as alíquotas de impostos para as pessoas, especialmente sobre produtos e serviços, que é uma coisa que realmente come o salário da galera. Realmente... Dá pra melhorar muito o entendimento do SUS, colocando prontuário único e colocando inteligência artificial e o famoso machine learning, ou seja, inteligência artificial vai pegar o prontuário das pessoas, vai pegar os padrões e falar, essa pessoa vai desenvolver diabetes. Já manda o fiscal lá, já faz um acompanhamento, muita economia, realmente. Essa pessoa, ela tá tendo um comportamento de risco, o que ela tem, na verdade, é disso que ela vai ter um câncer daqui a 5 anos. Então vamos fazer um trabalho preventivo? Ou se muitas pessoas estão tendo câncer nessa região por algum motivo, às vezes uma contaminação, vamos direcionar médicos especializados para esse local, ou seja, usar a inteligência artificial em escala, nossa, isso vai ser uma revolução. Então isso são coisas que já dá pra fazer, não é nem nos 4 anos, em 2 anos isso tá feito. A reforma fiscal não depende também da reforma administrativa? Mais ou menos, você consegue ter um pacote fiscal, que inclusive a gente protocolou como PEC, que resolve especialmente esse problema de entrada e saída de dinheiro do governo. A reforma administrativa, a gente tá falando, quando eu chamo de reforma administrativa, a reforma da administração do Estado brasileiro. Sistema residentivo. Esse está incluso, inclusive, na PEC fiscal nossa, uma parte dele. Especialmente a parte que insiste sobre privilégios do funcionalismo. Porque é uma guerra difícil. É uma guerra, mas a gente fez um partido, acabou a paz dessa galera. A gente fez um partido justamente para isso. Vamos para cima dessa farra, dessa mamatolândia e se preparem. A gente vai acabar com essa farra. Tanto o judiciário,
tanto legislativo, tanto de militar, tanto de empresário aí que ganha isenção para não fazer porra nenhuma. Vai ser lindo, vai ser lindo. Acompanhe, vem pra tua casa, Partido Missão, galera. Simplesmente o partido dos revoltados. A gente tá de saco cheio dessa farra. Endereçada. Não dá pra fugir sempre desse tema. Esse assunto vai precisar ser tocado. A gente tem Basic, juízes que ganham 100, basic. 250 mil reais. Os números são assustadores e é generalizado. Em todos os estados da federação, eles têm um lobby gigantesco. Os políticos têm medo de mexer, os políticos são já Penduricalhos, corruptos. né? O penduricalho é assustador. E teve até uma... Se pá, gente que ganha até 2 milhões num mês. O teu salário, otário. Vai lá comprar um carro de plástico. Uma desembargadora carioca que foi aposentada, novíssima, mas já aposentada, foi lá debater com o Dino. Não, mas vamos chamar isso de penduricalho, isso é um absurdo. O juiz paga até o próprio cafezinho ali, né? O que chama de penduricalho é uma indenização. Então, banha, assim, dá raiva. Eu não posso... É revoltante demais de pensar que a gente paga esse tipo de palhaçada e ninguém faz nada. Ninguém... É um bando de cordeirinho. É uma mamatolândia. A lei é clara, fala lá, ninguém pode ganhar mais do que um ministro do STF, 50 mil. Mas aqui é Brasil, é do jeitinho, bota penduricalho, bota auxílio isso, indenização. É tudo salário, engloba tudo e acabou. Passou de 50 mil, passa a rapa, meu irmão. Por que que a gente tem que pagar produtos caros, pagar 80 mil, 100 mil numa porra de um carro de plástico para financiar essa farra? A gente tá de saco cheio, nossa geração não vai pagar essa conta. Simples assim, a gente tem que ir para cima disso. E não só do judiciário, legislativo, super aposentadoria de militar, acabar com o privilégio do setor produtivo e improdutivo, né, dos empresários, amigos dos reis, que ganham isenção tributária para não fazer porra nenhuma. É uma guerra, por isso que a gente fundou o partido, por isso que a gente tá do lado certo da história. E a gente não vai ter medo, a gente vai para cima, porque ninguém vai, né? Do centrão é que não vai mesmo, tá ótimo para eles, estão se reelegendo todo ano e continua, para eles tá ótimo. Se a gente não acordar e fizer que nem o Nepal fez, galera, não vai não. Escrever. A pessoa tinha 200 mil reais no mês a título de indenização. Isso é mentira, você não pode receber isso. Uhum. Bom, então a gente está Não pode, a lei não permite. falando aí de reforma fiscal, reforma administrativa, isso tudo tem a ver com o custo Brasil. O custo Brasil que é muito alto, é muito pesado. Sim, isso incide na falta de segurança jurídica. Isso incide no Estado ter que cobrar impostos altos para as pessoas, porque ele vai ter que pagar essa farra toda. Isso significa que também o dinheiro vai ser caro, porque como ele gasta muito, ele fica com fama de perdoado, já que alguém que não paga. E se você não tem fama de bom pagador, o juros vai ser alto para você. Então o nosso juros é alto também por conta disso. E tem gente que ainda quer comparar a porra do Brasil com o Japão. Não, porque a dívida do Japão é 100 mil. Como se a fama do Brasil, como se o histórico do Brasil de dívida fosse o mesmo do Japão, né? O Japão que nunca deu calote, o Japão que tá há décadas lá cumprindo tudo à risca, faz o dever de casa, e a gente aqui não. Vamos, meu Deus do céu, é tanto imbecil pautando o debate no Brasil que, meu Deus do céu. Significa que não sobra dinheiro para investir em infraestrutura, e aí o custo de transportar um produto do ponto A ao B fica muito caro porque não está em estrada nem ferrovia. Isso significa que a energia vai ser cara, o produto vai ser caro, e aí o Brasil não fica competitivo. Então, a agenda de competitividade é sobre reduzir o custo do Brasil, para que aí a gente consiga trabalhar e produzir de maneira mais fácil. Você falou da questão trabalhista também. A gente teve uma reforma trabalhista no Brasil em 2017, isso, né? Você acha que precisa mudar ainda alguma coisa? Muito. Na verdade, a gente precisa... Muita coisa, tem que refazer, tem que rasgar tudo que tá aí e começar do zero. Simples assim. E mas direito adquirido e blá blá blá, nova constituinte. Entendeu? Se a galera não entrar no jogo e perceber o que tá em jogo aqui, vamos nos ferrar bastante. Definitivamente liberar a relação trabalhista entre adultos. Uma pessoa que quer vender seu tempo de trabalho e uma pessoa que quer contratar, elas têm que ter a maior liberdade possível para fazer isso. E isso não é uma opinião minha, não é um gosto meu. Isso é o que o Vietnã fez, China fez, a Coreia do Sul fez, a Índia tá fazendo. Todos os países têm leis trabalhistas muito mais liberais do que a nossa. E eles crescem 5 a 6% ao ano e a gente não cresce nada. Então, os países em desenvolvimento estão fazendo isso. O Brasil tem que parar de se comparar. Não, mas na Inglaterra, reduzir a jornada. Você não é Inglaterra, galera. E lembrando que o principal problema chama-se produtividade, tá? A gente ganha pouco aqui simplesmente porque nosso valor agregado dos nossos produtos é baixo. Então, pode triplicar a jornada de trabalho, que o rendimento vai continuar sendo baixo simplesmente porque a complexidade tecnológica da nossa economia é baixa. Simples assim, entendeu? Então, esse é uma não discussão. A gente tem que endereçar para o que realmente importa, é como vamos agregar valor na nossa economia. A gente não tá na Inglaterra, é um país muito pobre. A gente tá correndo com o Vietnã, com o Bangladesh, com a Índia, e nós estamos perdendo para eles. Então a gente tem que ter condições iguais para que uma pessoa trabalhe, a pessoa que venda seu tempo de trabalho, a pessoa que cumpre, tenha uma liberdade para trabalhar. E aí sabe o que acontece? Todo mundo ganha mais dinheiro, porque acontece em todos os lugares. Hoje um trabalhador chinês, ele é um trabalhador que ganha mais dinheiro e tem uma vida melhor do que um trabalhador brasileiro. Já, se eu falasse isso há 30 anos atrás, fala mentira, ele é um escravo na China. Veja. Tem BYD, tem uma casa melhor, tem transporte melhor, o dinheiro dele vale muito mais, é óbvio que um chinês vive melhor do que um brasileiro. Tem infraestrutura, tem esgoto, tem saneamento, tem segurança. O cara não é nem louco de cometer um crime na China. Eu acho que a própria polícia de lá, não, tá brincando que esse cara cometeu um crime.
Não deve ser sério. Vamos dar a oportunidade aqui, dar dúvida para ele se justificar. Aqui no Brasil, o cara se vale da impunidade. É foda, meu irmão. Aí os caras não. Liberdade de expressão. Que ódio. Não é escravo e ele vive melhor do que nós. O escravo mudou. Nós somos escravos agora. Ô, Renan, eu queria voltar a falar sobre a questão da segurança, né? Você acha que é possível acabar com o crime organizado no país em 4 anos? Sim. Bom, Até menos. Porque o crime organizado, como estrutura política e militar, ele é tosco. Qualquer polícia, em qualquer estado do Brasil, derrota eles. O que eles não têm é uma estrutura jurídica e legal que permite que você destrua o crime organizado. Então o que a gente tem que fazer? Tem que mudar as leis penais, ou seja, tem que aumentar as penas como um todo. Tem que mudar o código de processo penal e a famosa lei de execuções penais pra acabar Botar vagabundo na cadeia e prender o matou. com a saidinha, para que o processo de colocar uma pessoa na cadeia seja bem mais rápido, bem mais sério. Isso tem que ser alterado. Paralelamente, você tem que colocar o Brasil em um estado de defesa, tá? Especialmente as regiões controladas pelo tráfico. Que aí você vai com a polícia e com as forças armadas, você coloca as forças armadas de maneira auxiliar, mas as polícias para fazer a invasão, você vai entrar naqueles lugares, você vai recuperar as áreas controladas pelo tráfico, você vai prender e em combate você eventualmente vai eliminar as lideranças do tráfico. E se eles forem constituir uma facção depois de você destruir eles e ocupar aquele território, eles vão entrar numa lei de terrorismo que coloca o crime organizado igual como uma organização terrorista e para eles existe o que chama de direito penal do inimigo, que é basicamente a lei ser muito rápida e muito dura contra um criminoso dessa natureza. Com base nisso, aí não haverá meios para o cara constituir novamente uma facção. Porque Vai ser lindo de ver, hein? 2027 é logo ali. Estamos chegando com tudo. Viva e veja. você vai ter muita lei. E aí entra um outro elemento. Mas se um menino for cometer um crime novamente, sempre tem a força de reposição. Esses lugares são ocupados, Casal os dele. organizados têm que ser ocupados pelo Estado. Então você fala, prendeu, matou contra o crime, mas depois tem o que a gente chama de bandeira, quartel, escola. Primeira bandeira, recupera o território. Depois o quartel, forças militares presentes naquele lugar para o crime não se restabelecer. E escola por último. Por quê? Porque você tem que chegar, quem comete um crime violento no Brasil? Todo mundo sabe, a estatística é muito simples. Meninos, pobres, com famílias sem 15 a 30 presença anos. materna. A ausência de presença masculina é um dos maiores elementos constitutivos de um jovem que comete um crime. Ele não tem exemplo, ele não tem limite, ele não tem família, estruturação. Então, nós precisamos de uma escola firme, com forte presença masculina, que vai estar próximo desses meninos problemáticos e vai ajudar eles a desenvolver autoestima, a entender que existe exemplo e limite. E ali na base você evita que esse garoto seja cooptado pelo crime, que é o que acontece. Hoje, nesse instante, existem dezenas de milhares de meninos que estão em uma escola, espalhados pelo Brasil. Esses meninos estão ouvindo uma música que joga pro crime, com um amigo que trabalha com crime, com alguém propondo pra ele trabalhar com crime. Nós temos que salvar esse cara. Então, essa é a proposta. E nesse sentido, não faz. A gente não deve pensar também na questão das prisões, porque hoje em dia, na repressão ao tráfico, se prende muito jovem por porte de droga, por transporte. Foda-se, só fazer mais cadeia. Que não falta espaço aqui no Brasil. Vamos superlotar as cadeias e botar vagabundo sem pena na cadeia. Porte de drogas, às vezes mula, né? Uma quantidade até não muito Foda-se. alta. Enfim, as cadeias estão lotadas de jovens presos por tráfico de drogas. E eles entram nas cadeias, depois, como se diz, se formam no crime organizado. Nesse sentido, você acha que também deve ser revista a repressão aos Não, jovens? pelo contrário, tem que aumentar a repressão e na verdade tem que aumentar o número de cadeias. Boa, papai, basic demais. Você é louco, toma na boca, papai. Não, tem um ponto nada. Chega de dar voz pra militontozinho de universidade federal ficar criando debate. Vamos fazer o simples que todo mundo fez e deu certo. Botar vagabundo na cadeia e prender e matar. Chega desse papo. Chega de conversinha fiada. Ninguém aguenta mais. Vamos fazer o que todo mundo sabe que funciona, que é prender vagabundo e tolerância zero. Cometer um crime, tu vai ficar muito tempo preso. Entendeu? Aí eu quero ver. Acabar com progressão de pena e blá blá blá. De reeducação. Deixa esse papo pra militonto de universidade federal. Deixa ele rasgar pra lá. Fica uma discussão muito maluca. Não, as cadeias estão superlotadas. Tá, eu quero construir mais presídios. Não, precisamos construir mais escolas. Não precisamos mais escolas. Você precisa qualificar as escolas que já existem. Já tem muitas escolas em vários lugares que estão ficando vazias, porque as pessoas estão tendo menos filhos. Então você precisa qualificar as escolas, arrumar elas, colocar infraestrutura, e você precisa construir mais cadeias. Eu não quero cadeia com superlotação e não quero que a cadeia seja uma faculdade do crime. Você tem que eliminar as lideranças do crime organizado pelas cadeias e existem. Boa parte dos presídios brasileiros são tomados pelo PCC como Joga família. eles pro coração da Amazônia, o Tocantins e pronto. Isola essa gente aí, quero ver. E aquele jovem que cometeu o crime e vai pra cadeia, ele tem que pagar a pena dele. E ele tem que ter o quê? Medo de cometer um crime para lá. Essa ideia de, não, eu tenho que evitar que esse menino é um bandido. Né? A gente não pode romantizar. O cara que tá cometendo esse crime ligado ao tráfico, ele anda com uma arma, ele assalta a pessoa na rua, hoje tem que ter esse Ele fez uma escolha, simples assim. Ele pensou e ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Tanto é que a minoria vai numa favela, quantos por cento são criminosos, quantos são gente de bem? É uma minoria. Então, fez esse cálculo, vai se dar muito mal. Incrível como tem gente que trata esse discurso óbvio, básico, como radical, revolucionário. Não, isso é o que todo país sério faz. E a gente vai começar a fazer aqui, porque temos partido agora. Temos o Partido Missão e a gente vai pra cima. E não vai ter choro nem vela. O criminoso, ele tem um hábito de cometer uma série de crimes correlatos ao universo do tráfico. Ele faz o tráfico? Faz, mas ele vai fazer o roubo de celular também. Ele faz o roubo de carro. Pode participar de um roubo de carga. Quando você pega as passagens na polícia que um bandido tem, elas não são apenas por assalto, roubo ou por tráfico. São os mais variados. E isso, vamos dizer, tem que ser combatido já na fonte. Pegou o cara, põe cana. Reincidência, tolerância zero. E vamos fazer. Quem conhece o Renan sabe que não é da boca pra fora que ele tá falando. A gente vai até a última consequência. A gente não é um bolsonarista tonto. A gente sabe o que tem que fazer, sabe como fazer. Somos espertos, somos inteligentes. E segura.
Bom, então fala um pouquinho sobre a sua proposta para a educação, que vai nesse sentido, né, de você educar esse jovem para que ele não vá pro crime, né? Sim, o jovem, ele não vai pro crime por duas razões. Lei e ordem muito dura, então ele tem que saber assim, se eu for pro crime eu vou me ferrar. E dois, uma série de exemplos que apontem ele pra um caminho. A maior parte dos meninos na favela não vão pro crime. Eles não vão pro crime, eles trabalham, eles estudam. A maior parte das crianças pobres no Brasil não são criminosos. Eles não vão, o que tem é uma minoria. Então, há um trabalho em impedir essa minoria de sucumbir à tentação. E esse trabalho tem que ser feito através da lei, a ordem. Ou seja, tem que ver que o cara que ganhou dinheiro e comprou uma Não moto, foi isso que ela perguntou, Renan. Bora. Dá o papo, rapaz. Proposta. e que saiu com a menina bonita no bairro porque ele é traficante, que ele terminou preso, ele vai ficar preso por muito tempo. Ele vai falar, eu não quero ter o mesmo destino desse. Isso é uma coisa. O medo ensina muito. O medo é um fator, assim, fundamental pra Pode ensinar. pá É mesmo. pavloviano. E do outro lado, o ensino com a presença, e infelizmente, tem que colocar isso, tem que ter uma presença masculina muito forte, ajuda a impor limites e aí gera disciplina e exemplos de conduta. Um menino, quando ele tá na fase adulta. Até porque a maioria desses caras aí, criminosos reincidentes, não tem a figura, né, do pai, do homem, pai de família. É porque é filho de mãe solteira. A essência dele. Ele precisa da figura de autoridade masculina como exemplo e como limite. O exemplo é ele se espelhar em códigos de conduta, em como cumprir sua palavra, em como se comportar com as pessoas, como se comportar com mulheres. E do outro lado, disciplinando ele quando ele cruza certas linhas. Ele não tem isso em casa, porque a grande parte das famílias mais humildes do Brasil são famílias destruídas, estruturadas, e o pai não paga pensão, não tá presente, não tá ligando, e a mãe tem que trabalhar pra sustentar esse cara. Então, a chance desse garoto sucumbir diante dessas tentações é grande. Ele não tem limite, ele vê a tentação, ele não tem espelho. A escola tem que ser um lar de ensino. E aí, quando eu vou explicar, ensino de forma simples. O professor tem que ter autoridade, o aluno se comportou, o professor mandou pra diretoria, o aluno tem que pagar, o aluno tem que voltar a repetir de ano. Não pode andar. Não só o professor, acho que toda a escola, todo o sistema de lei e ordem na escola, no Brasil todo, tem que ser muito, muito dura. Tem que acabar com a história de aluno de cabelo pintado, vermelho, azul, luzes no cabelo, cabelo de fogo. Acabou essa putaria. Chegar de brinco, tu nem entra. Chegar de chinelo, chegar de chapéu. Meu irmão, tu vai ter lei e ordem. Acabou essa palhaçada. Se tu não cumpriu, tu vai perder teus benefícios sociais, entendeu? E tu vai ser muito, muito responsabilizado. Tua família tem que estar no jogo também. Tá permitindo esse tipo de putaria, o cara tá indo lá para perturbar, a família tem que ser responsabilizada, tem que ter algum tipo de punição e vai ter que ser na marra, tá bom? Não respeita a disciplina, lei e ordem, vai te achar de um jeito ou de outro, tá bom? Essa é a minha opinião. A autoridade do professor é algo básico. O professor ali é autoridade máxima em sala de aula, o cara ameaçou, é cana, é cadeia. O cara tá perturbado, não respeita ninguém. O professor deu papo, meu amigo. Com o celular dentro do colégio, chegou com o celular. Primeiro, eu vou proibir rede social até 14 anos. Não tem ninguém que tem rede social aos 14 anos. Não tem rede social, celular, chegou, deposita numa urna ali, busca no final da aula, e aí é pra ter aula e pra obedecer o professor. Não obedecer o professor, tá alinhado. O pai vai ser convocado, e se o filho é um aluno problema, os pais podem ter consequências complicadas para eles, como por exemplo, perda de benefícios sociais. Os pais têm que ajudar na criação do filho mesmo. O filho deles não pode atrapalhar o outro filho que tá tendo aula. De maneira clara. Voltar com o método fônico, focar em alfabetização. A gente tá falando de uma massa de analfabetos funcionando no Brasil, apostando em métodos alternativos de ensino e alfabetização. Método fônico obrigatório tem que ter. 2, foco português e matemática. 3, aplicar provões recorrentes e os melhores alunos, as famílias deles vão ganhar prêmios pra incentivar Show de proposta! as famílias a participarem do ensino e ajudarem os seus filhos a irem bem nas escolas, a fazer a família ver valor na educação, e premiar os diretores de escola que têm bons desempenhos com dinheiro e bônus para o diretor da escola e mais dinheiro para aquela escola. Uma escola que tá... Não só o diretor e a escola, acho que os professores, tá bom? Os bons professores têm que ser recompensados. E por outro lado, o mau professor tem que ser punido também. Não é a gente tá criticando juiz, mamata de judiciário, de funcionalismo, de legislativo, de militar e todo tipo, mas pegar um outro grupo que a gente sabe que também tem muita gente que se vale desse patrimonialismo brasileiro, né? Ah, vou fazer um concurso aqui para me encostar e aceitar. A gente sabe que tem muito professor mal intencionado. Tem muito professor mal intencionado nesse país aqui e tem que ir pra cima dessa gente também. O cara não tá dando aula, tá faltando, tem que ser punido, se pá, tem que ser demitido e vamos mexer também. Todo mundo tem que fazer o sacrifício, tá bom? Eu fui de federal, sei muito bem como funciona essa farra. Gente que só tá lá para receber o dinheiro, não quer dar aula, a gente tem que mexer em estabilidade, tem que rapar fora. Ou todo mundo faz o sacrifício ou esquece. tendo índices educacionais melhores, ela tem que receber mais dinheiro. Hoje é o contrário. Inverter a pirâmide educacional no sentido de que a gente vai gastar menos com o ensino superior e gastar mais com o ensino. Para ontem isso daí, né? Os críticos, o grande argumento é: não, os países desenvolvidos já gastam esse tanto que o Brasil gasta. O Brasil tem que investir mais no ensino superior, sendo que não funciona, e a grande solução é colocar mais dinheiro. Pelo contrário, a grande solução é usar de forma mais eficiente o recurso que já está lá, tá bom? A gente tem que mexer em número de vaga em curso inútil, curso de formação de militonto. A gente forma aí 200, 300, 400 por ano, bota aí 20, 30 vagas
corta mesmo, sem pena, um bando de curso que não serve para nada, só para estar formando militonto. Vamos tirar esse dinheiro que está nas universidades. Eu estudei em federal, sei muito bem como funciona. Tirar esse dinheiro que está lá, inútil, que só serve para o teu diploma, não está servindo de porra nenhuma, e colocar na educação básica, tá? A gente tem que inverter para ontem essa pirâmide, e a universidade tem que voltar a ser um lugar dos melhores, tá? A elite intelectual tem que ir para a universidade, não tá fazendo politicagem barata, dando diploma para um monte de analfabeto militonto. No básico, focar em coisas básicas, tipo, ter a merenda, a escola tá limpa, a ordeira, melhorar o time das pessoas e focar o tempo todo no ganho de qualidade e aumento dos índices de desempenho. Em relação à assistência social, você citou aí benefícios sociais. O que você pensa pro Brasil? Bolsa Família? Qual que é a sua opinião? O Bolsa Família, aí você soma ele o BPC, você vai ver que existe um pacote de incentivos e um sistema de assistência e proteção social. Tem que ir pra cima dessa porra também. A gente tá de saco cheio dessa palhaçada de estar sustentando um bando de gente que não quer trabalhar, ou que muitas vezes até quer trabalhar, mas dá uma desperta, faz um cálculo. Para que diabo que eu vou largar esse benefício aqui se eu posso trabalhar, fazer um bico? Entendeu? A gente tá de saco cheio, não vamos mais pagar caríssimo em produto para estar sustentando farra de vagabundo que não quer trabalhar. E essa gente é folgada. O que mais tem é vídeo de gente aí: esse Bolsa Família é muito pouco, eu queria receber mais e ter que aumentar. E o dinheiro vai sair de onde, ô palhaça? Tu fez um plebiscito com a população, viu se a gente tá de acordo com isso, de pagar caro em tudo para estar sustentando a farra de vocês? Ou todo mundo faz sacrifício nesse país, ou não vai dar certo. Por isso que nosso projeto é tão bom. A gente vai acabar com privilégio, com mamata de todo tipo. Quer receber um auxílio? Beleza. Tem um emprego aqui, uma frente de trabalho, vai varrer, vai limpar, vai capinar. Alguma coisa vai fazer. Em vez de ganhar 600, ganha um salário mínimo, que eu acho ideal. Em que a diferença do remédio pro veneno é a dose. E claramente a coisa já foi pro veneno. A dose cruzou muitos pontos. Muitas pessoas recebem Bolsa Família, aí agora tá ganhando o Vale Gás do Lula, agora vai ter energia elétrica gratuita, e você vai fazer com que o brasileiro... Pra tu pagar, Otávio. Vale Produz não aguente mais, porque os impostos estão muito altos. Isto é essencialmente injusto. Então não dá pra gente ficar comemorando que a gente tá aumentando o número de benefícios e o número de beneficiários. Muito pelo contrário. Pra mim, um homem ou uma mulher de 25 anos, saudáveis, tem que trabalhar. Não adianta ele ir lá no CRAS me dar meu Bolsa Família. Não vai ser assim. Ele vai chegar no CRAS, ele vai preencher uma ficha, e aí a gente vai ter agora o que é uma coisa que os Estados Unidos fez no dia, que são frentes de trabalho. Como não votar, meu presidente? Mutirões de frente de trabalho. Não, você não vai ganhar 600, vou te dar R$1.000 aqui, participa de uma... Acho que um salário mínimo tá bom, 1.500, né? 1.600 tá bom. É o ideal. Um salário mínimo, coloca o cara na formalidade. A gente trabalha com a gente. Vamos agora, a hora tá faltando infraestrutura de energia elétrica. A gente vai trazer, vamos montar a infra de energia, vocês trabalhem com a gente na instalação disso. Dá autoestima, dá autodisciplina, melhora a infra desses lugares. Dá pro governo federal fazer isso em muitos lugares, principalmente nos municípios em que mais de 30% das pessoas estão no Bolsa Família. Uma mãe... Não é que a gente tá pedindo, não. Ou faz, ou não ganha. Tá bom? Cada uma. Gente folgada. Que não consegue trabalhar. Uma pessoa mais velha, lógico, recebe o benefício. A gente não tá... Ninguém é cruel. Agora, uma pessoa em idade de trabalho, fazer o seguinte cálculo: eu ganho um Bolsa Família aqui. Benefício e direito pra quem merece. Hoje tem farra até de pescador. Eu conheço um monte. Cara que nunca viu uma vara de pescar diz que é pescador. E meu Deus, tá generalizada essa farra. E minha mãe recebe uma aposentadoria, eu moro com a minha mãe, eu faço um bico 1 ou 2 vezes por semana e vou levando a vida. Desculpa, isso tá errado. Porque vai pra sustentar isso, tem um motoboy ralando 7 dias por semana pra pagar o imposto que sustenta isso. E eu tô do lado do motoboy nessa. Boa. Tá certo. Renan, só pra encerrar. E tá aí mais uma entrevista sensacional do nosso presida, Renanzinho. Se tu gostou, se inscreve, ativa a notificação. Deixa o gosteizinho maroto. O Renanzinho vai estar na nossa cidade aí, no meu estado. Vou estar acompanhando ele próximo mês. E para não perder nada, já se inscreve, ativa a notificação aí e tamo junto. Dicas, likes, sugestões. É isso aí, família. Vamos pra cima.